Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta, hein? Não vamos perder nem um dia de vídeo aí, se Deus quiser, tá bom? Espero que todos estejam bem. O objetivo do nosso vídeo hoje é mostrar para todo mundo que sinalizações é ponto garantido que você tem na prova. Então, nesse vídeo de hoje nós vamos mostrar algumas dicasinhas, né, para ajudar aí essa parte de sinalização, os gestos do agente que confunde um pouquinho, principalmente a questão dos sílvios, né, que é o apito do guarda, né, ele confunde. Vou dar uma dica importantíssima, não perca esse vídeo, tá bom? Mas antes de iniciar, espero que vocês já tenham se inscrito no canal, tenham compartilhado com seus amigos, ativa o sininho para não perder as notificações e siga a gente, tá bom? Então, vamos lá. E eu quero também os comentários, hein? Não deixem de dar seus comentários aí para que a gente possa aprimorar, né, os nossos conteúdos aí para a gente poder estar postando, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Então, vamos lá. Durante as questões eu vou estar dando algumas dicas aí, tá? Nessa primeira questão aqui, deixa eu só pegar aqui a caneta. Vamos lá. Nessa primeira questão aqui, a gente tem a primeira pergunta, ó. A ordem do agente da autoridade de trânsito identificada pelo código GA1 significa que os veículos que circulam pela via para a qual o gesto está direcionado. Então, quais são as opções? Ó, o que ele tem que fazer quando você vê um agente de trânsito com o braço estendido? Então, ele está com a palma da mão virada para frente e está dando uma ordem. Que ordem é essa, né? Então, lá no livrinho que vocês utilizam aí para poder estudarem, né? Nós temos 6 gestos do agente de trânsito. Quando a gente fala no GA1, GA2 e GA3, o GA1, o agente de trânsito está assim, no GA2 ele está com as duas mãos abertas, né? E no GA3, um braço só, tá bom? Mas sempre com a palma da mão virada, que seja ali, né, que seja estendido ou que seja com as duas mãos. Quando você tem a palma da mão virada para frente, a gente entende que é uma ordem de parada, né? Então a primeira dica é, quando cair uma questão falando sobre GA1, GA2 ou GA3, que é os gestos do agente, entenda que em qualquer uma das 3 opções está se retratando de ordem de parada. Só que tem uma pegadinha, né, que é uma exceção à regra, quando a gente fala que é ordem de parada para todos os veículos. No GA1, a gente tem escrito, às vezes tem alguma questão de prova, que eles colocam assim, ó, ordem de parada para todos os veículos, vírgula, exceto para que os que já se encontram nele não são obrigados a parar. Então, a gente tem esse complemento na ordem do agente de trânsito do GA1. Então, ele estende a mão para quem está já chegando no meio do cruzamento ali, não é obrigado a parar. Ele está estendendo a mão para aqueles que estão se aproximando. Para aqueles que já se encontram no cruzamento, não são obrigados a parar, tá bom? Então, essa é a dica. Decorem que no GA1, GA2, GA3 é a ordem de parada para todos os veículos, tá bom? Só o GA1 que tem essa exceção. Para aqueles que já se encontram no cruzamento, não são obrigados a parar, beleza? Então, vamos às opções aqui que a gente tem, ó. Então, de acordo com o código, né, da cartela aí, GA1 significa o quê? O que ele tem que fazer? Devem reduzir se forem realizar uma conversão? Não tem nada a ver falando de conversão, né? Devem parar? Será se eles devem parar? Então, ó, a dica aí, ó, ordem de parada, tá vendo? Devem ligar o pisca-alerta? Nem existe, né, sinal de braço do agente para poder ligar pisca-alerta aí. Ou devem seguir? Né? A ordem de seguir é diferente, né? O agente de trânsito vai estar balançando o braço e fazendo esse movimento, tá bom? Então, nesse caso, a gente tem a ordem de parar, tá bom? Nossa primeira questão aí é ordem de parada, beleza? Na segunda aqui, ó, vou dar uma dica importante sobre a questão do apito do guarda. Eu aprendi e amei essa dica, tá, gente? Então, ajuda muito os alunos na hora das questões e a gente consegue fazer na cabeça mesmo essa dica aí. Então, qual que é essa dica? Quando fala sobre sílvios, a gente só tem 3 tipos de sílvios. A gente tem um sílvio breve, 2 sílvios breves ou um sílvio longo,
beleza? Então, quando a gente fala assim, ó, que só tem um ou dois ou um, a gente vai colocar nessa ordem aqui, ó, o 1, nós vamos colocar aqui o 2 e nós vamos colocar aqui o 1 novamente, porque a gente só tem um silvio breve ou 2 silvios breves ou um silvio longo, tá bom? O que a gente coloca aqui nessa coluna aqui agora? A gente vai colocar aqui, ó, né? Não lembro se vocês brincaram na escola, aquela questão de beijo na boca legal, né? Então, a gente tem aí a sigla BBL, a gente alinhava com os coleguinhas, né? E tinha que brincar de ficar com o dedinho cruzado assim, né? Mas a gente tem essa dica aqui, ó, BBL, beijo na boca legal. Na realidade, é só para montar o nosso esqueminha aqui, tá bom? Vou explicar como é que vai ficar aí, ó. E nessa coluna, na terceira coluna aqui do nosso jogo da velha, né, para os Silvios aí, a gente vai colocar, se eu não passar na provinha de legislação, vai ser só pagando de novo. Então, ó, pensa, se você não passar na provinha, você vai ter que pagar de novo para poder fazer a provinha novamente. Então, montamos o nosso esqueminha aqui, ó. Na hora que a gente for fazer qualquer questão de silvios, você vai lembrar, ó, um silvio breve, siga. 2 silvios breves, pare. 1 silvio longo, diminua a marcha. Fazendo isso aqui, ó, você memoriza e não esquece mais, tá bom? Fica a dica aí, ó, não esquece não, tá? Então, quais são nossas opções, ó? Corresponde ao sinal sonoro utilizado pelos agentes de trânsito juntamente com o sinal GA4. Tá vendo que no GA4 ele tá com o braço esticado e ele está fazendo esse movimento? Tá vendo? Então, uma setinha para cima e para baixo do bracinho dele ali, ó. Então, ele está mexendo o braço, tá? Então, nesse caso, a gente vai considerar que ele está fazendo um movimento para que se diminua a velocidade. Então, ele está dando ordem para que todos os veículos que estão aproximando ali reduzem a velocidade, tá bom? E qual silvio que ele vai estar utilizando? Ele vai estar utilizando, então, o nosso silvio longo. Então, como só tem um silvio longo, você já eliminou essa daqui que fala que tem 2. Esse daqui tá falando dos silvios breves, tá vendo? Então, qual que é a nossa opção? Ó, um silvio longo. Diminua a marcha, tá bom? Ou diminua a velocidade. Na outra opção, a gente tem, ó, na outra questão. A placa A42 indica, né? Muitos alunos confundem esse botãozinho aqui, ó, que a gente tem aqui nesse meio aqui. Eles confundem pelo fato de não entenderem, às vezes, o que a placa quer dizer, né? Esse pequeno detalhezinho preto aqui que a gente tem, ó, ele é o início de um canteiro central, né? Uma divisão de uma pista, né? Eu pergunto muitos alunos na hora que a gente está estudando essa parte de sinalização, eu pergunto para eles assim, o que significa essa placa, né? Aí, só para poder entender, quando a gente tem esse botãozinho aqui no início na parte de cima da placa, significa que é um início de uma pista dupla. Qual que é a diferença? Aí eu costumo perguntar a muitos alunos assim, qual que é a diferença de uma pista dupla para uma mão dupla? Quando a gente fala que é uma via de mão dupla, a via de mão dupla ela é dividida apenas por uma faixa de trânsito. Quando a gente tem uma pista dupla, a pista dupla ela é dividida por algum canteiro central, por algum rio, meio-fio, né? Às vezes você tem ali uma mureta de concreto, né? De alguma BR. Então, nesse caso, a gente considera que é uma pista dupla. Tem o início de uma divisão ali, né? E nesse caso aqui, a gente vai ter esse início aqui, ó. Então, para quem está vindo aqui, vai ter esse início de pista dupla. Antes aqui era dividida por faixas. E aqui, de repente, vai iniciar uma pista dupla. Beleza? Então, essa é a dica aí. E nesse caso aqui, então, aqui tá falando que é fim, tá errado. Quando é fim, esse botãozinho aqui está na parte de baixo. Início de pista dupla é a nossa resposta, né? A que a gente tá querendo. Pista dividida não é, porque pista dividida é o mesmo sentido e a pista se dividiu, tá bom? Então, não é essa opção. E passagem de nível com barreira, né? Não é nenhuma passagem de trem ali, né? Cruzamento com linha férrea. Então, também não é nossa opção, tá bom? Então, fica a dica aí do início ou do fim, que confunde muito aí na hora de responder, tá bom? Início, o botãozinho fica em cima. O fim, esse canteiro central, ele fica embaixo, tá bom?
Na próxima questão, a gente vai ter aí os gestos do condutor. A gente também tem sinalizações com gestos do condutor. Então, nesse caso, a gente precisa entender que o condutor, ele também faz gestos, né? Então, ele tem 3 gestos que ele pode fazer. Ele pode estender o braço, né? Só assim, horizontalmente, né? Na janela do lado dele. Ele estende o braço, significa que ele vai fazer uma conversão à esquerda. Se ele colocar o antebraço para cima da janela assim, ó, significa que ele vai fazer uma conversão à direita. E se ele balançar o braço, significa que ele está diminuindo a velocidade ou ele vai, ele está diminuindo ou vai parar, tá bom? Então, toda vez que ele tem esses gestos, né, significa que ele vai fazer algum tipo de manobra, tá bom? Então, os gestos ajudam aí para poder comunicar, né, com as pessoas aí. Então, a gente tem aqui o braço dele estendido, tá vendo aqui, né, que o braço dele está esticado e somente nessa posição. Então, quando a gente fala que ele estendeu o braço, nesse caso, é conversão à direita? Não, se fosse para a direita, o braço dele estaria, o antebraço, né, estaria na vertical. Dobrar à esquerda? Sim, então a nossa opção aí é dobrar à esquerda. Parar o veículo? Não. E reduzir a velocidade? Também não, né? Se fosse, estaria com uma setinha para cima e para baixo, tá bom? Se ele estivesse balançando o braço. Então, nossa resposta é dobrar à esquerda. Na última questão aí que a gente vai estar falando hoje, né? Nós temos aí o símbolo IP11, né? É inscrição no pavimento, a sigla IP aí, tá bom? Então, a gente tem que saber pelo menos o que significa as siglas, pra você saber do que se trata, né? Então, a IP aqui tá querendo dizer que é inscrição no pavimento, é alguma coisa que esteja desenhada no chão, tá? De cor branca, inscrito no pavimento, indica, né? Então, a gente tem esse X, né? Essa cruz aqui, pintada no asfalto, né? O que ela significa? É um cruzamento com via preferencial? Será? Acho que não, né? Será ser um cruzamento exclusivo com ciclistas? Será ser um cruzamento proibido? Ou é um cruzamento ferroviário? Então, quando a gente tem essa cruz aqui, ó, é só vocês entenderem que a gente vai ter um cruzamento com linha férrea, tá bom? Então, sempre vai vir esse desenho no chão. A gente tem também a placa de advertência com essa cruz de Santo André, né? Que indica cruzamento com linhas férreas. E a gente tem toda a sinalização ali de travessias com linha férrea, tá bom? Espero que tenham gostado. Curtem bastante aí nosso vídeo aí, tá bom? Então, espero que tenha atendido as expectativas aí, né? Algumas dicas importantes. E tenho certeza que estudar, né? Quando vocês estiverem estudando para a prova, né? Quando a gente fala em sinalização, pega mesmo o livrinho, vai ler, memoriza as questões. A gente precisa mesmo decorar como se fosse uma tabuada mesmo. Pega para decorar, porque o nome científico da placa é o que cai na prova, né? Por mais que você sabe que aquela placa lá de pare, tá escrito pare, você sabe que você deve parar nela, né? É uma regra básica. Mas e o nome científico dela? Qual que é? É parada obrigatória, né? Então, quando o aluno ele não estuda as plaquinhas, acaba que na hora que vai responder, gera-se aquela dúvida, né? Então, eu falo com o aluno que provinha, né? Nas provinhas de legislação, ponto garantido que você tem na hora de fazer a prova é as plaquinhas. Eu falo que cai mais ou menos uma média aí de 3 a 5 questões, cai sobre placas, né? Sobre sinalização, né? De alguma forma aí. Então, se estudar, é ponto garantido que você tem. É mamão com açúcar, tá bom? Então, espero que tenham gostado desse vídeo, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de curtir, né? Isso ajuda muito a gente aí. E compartilhe com seus amigos, né? Sei que os conteúdos aí são às vezes pequenos, né? Não é tão extenso assim, mas é pro vídeo também não ficar aquele vídeo muito cansativo, né? E espero vocês no próximo e comentem também sobre o que vocês estão achando aí nos comentários, tá bom? Fica aguardando todos aí na próxima.